Olá, irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Tem gente que acha que tem fé, mas não tem. Por exemplo, os hereges. Os hereges acham que tem fé, mas eles não têm fé. Herege não tem fé. Nenhuma, zero. Fé sobrenatural, fé infusa no coração, eles não têm fé nenhuma. Eles têm uma fé humana. Por quê? Como é que é o herege? Vou dizer como é que é uma pessoa com a fé reta. Uma fé reta. A igreja, ela é aquela que prega a verdade da palavra de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja de 2000 anos me ensina que uma coisa é verdade, e eu vejo que é a igreja de 2000 anos que me ensina isso, parou, eu já mudei de ideia. Isso é fé. Eu não sou exemplo para ninguém, mas deixa eu exemplificar você com uma coisa que aconteceu comigo na sexta série. Na sexta série, eu era ariano e não sabia. Hoje nós estamos na festa de São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, que são dois santos que lutaram contra o arianismo. Muito bem. Está na sexta série. A professora, ela começou a ensinar, professora de religião, lá no Colégio Salesiano, lá em Cuiabá. A professora de religião começou a ensinar. E disse assim: não me venham com esta conversa de quem é o pai de Deus, quem é a mãe de Deus, porque Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus é eterno. E o colega que estava do meu lado, me lembro até hoje o nome dele, Mauro, disse: mas Jesus tem pai, Jesus tem mãe. E eu, heregezinho, disse: mas Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Veja só, eu não sabia que Jesus era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas pelo nome, etc. Eu não sabia. Eu achava que Jesus era o Filho de Deus, sim, mas eu não sabia que Ele era Deus, eu era ignorante. Na verdade eu não era herege, eu era ignorante. E aí, eu fui pesquisar, e quando eu descobri no catecismo que era verdade que Jesus é Deus, eu mudei de opinião na hora. Na hora, não precisou me convencer não. Se a igreja estava me ensinando que Jesus é Deus, é porque Jesus é Deus mesmo, e eu mudei de opinião. Se a igreja de 2000 anos está ensinando você uma coisa, e você, por ignorância, não sabia, quando você fica sabendo, você muda de opinião na hora. Isto é a atitude de quem tem fé. Mas qual é a atitude do herege? O herege, a palavra hairesis quer dizer escolha. Ele escolhe no que é que ele vai acreditar. Aí ele vê o ensinamento da igreja. A igreja diz que Jesus é Deus. Aí ele diz: isso eu acredito. Mas aí a igreja vai e ensina que Maria subiu aos céus. Ah não, isso aí não acredito. Não vou acreditar porque não tem que me convencer. Gente, quem tem fé não precisa ser convencido. Se você tem fé, você crê. Porque Jesus deixou a sua igreja para nos ensinar a verdade. Nenhum papa, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum catequista, nenhum membro da igreja católica pode mudar a fé da igreja. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Nós estamos aqui celebrando São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, que viveram
no século IV. E nós temos a mesma fé deles. Não tem esse negócio, a fé tem que progredir, tem que se adaptar aos tempos modernos. Por quê? Porque é muito careta esse negócio aí de dizer que não pode divorciar. Agora essa sociedade é outra. É muito careta esse negócio aí de dizer que masturbação é pecado. Agora masturbação é virtude heróica. É muito chato esse negócio aí, essa igreja antiga, ultrapassada. Agora, depois de Freud, a gente tem que adaptar. Gente, a verdade é a mesma ontem, hoje e sempre, amém? O veneno mata há 2000 anos atrás, o veneno continua matando hoje. E se eu vejo que os apóstolos tinham uma fé, que São Basílio, 4 séculos depois, tem a mesma fé, que Santo Agostinho, 1 século depois, tem a mesma fé, que Santo Tomás de Aquino, depois, no século 13, tem a mesma fé, que Santo Inácio, no século XVI, tem a mesma fé, São João Bosco, no século XIX, tem a mesma fé, que o Padre Pio, no século XX, tem a mesma fé, e que nós no século XXI temos essa mesma fé, eu posso estar tranquilo que eu estou na igreja de Jesus Cristo. Não, mas padre, eu não aceito esse negócio não, porque assim, esse negócio de confessar com o padre, eu acho que esse negócio de confessar com o padre já era. Não, eu me confesso direto com Deus. Mas meu irmão, você lê no Evangelho, São João capítulo 20, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Aí você vê ao longo dos séculos a igreja praticando o sacramento da confissão ao longo de 2000 anos e ainda hoje ela continua praticando o sacramento da confissão. Quem é você, petulante e arrogante, para dizer o que é certo e o que é errado? Você abaixa a cabeça e diz amém. Então vocês compreendem por que é que Santo Tomás de Aquino, grande teólogo, nos diz que os hereges, eles não têm fé teologal, eles não têm essa fé infusa, eles não têm essa fé que é dom de Deus, eles têm uma fé humana. Eles até acreditam em Jesus, mas eles escolhem no que eles querem acreditar. Gente, a fé é um ato único. Santo Tomás, na Suma Teológica, na Prima Secunde, na primeira sessão da segunda parte, ele tem uma pergunta lá que ele pergunta assim: será que a fé é única, é una? E por que ele pergunta isso? Ele pergunta isso porque parece que a fé é múltipla. Porque a gente crê em tanta coisa, né? Os artigos da fé. Eu creio que Jesus ressuscitou, creio que Maria subiu aos céus, creio que... nos 7 sacramentos, eu creio na moral da igreja, nos 10 mandamentos, nas coisas que são proibidas, etc e tal. Parece que eu creio em tanta coisa. E Santo Tomás de Aquino pergunta: será que a fé é única? E ele responde: a fé é única. Sabe por quê? Porque eu só preciso acreditar numa coisa: no Deus que me revelou todas estas coisas. O resto é decorrência disso. O resto é preenchimento. Eu acredito no Deus que revelou e que transmite essa revelação através da sua igreja, através dos 2000 anos que nós temos aí de história. Se eu acredito no Deus que revelou e que transmite essa fé ao longo de 2000 anos, esse ato de fé, ele é único, é um monobloco. Eu creio uma vez e o resto é enchimento. O resto eu vou descobrindo no que é que eu creio mesmo. Eu vou sabendo, mas no que eu creio mesmo? Eu criei, mas eu não estudei o suficiente. Vamos lá, no que eu estou crendo? O ato de fé, ele é único. É um bloco só. Você aceita tudo e de uma vez. Não tem esse negócio: eu creio nisso, mas nisso eu ainda não creio. Porque se você crê nisso e nessa outra coisa você ainda não crê, é porque na verdade você ainda não tem fé divina. A sua fé é uma fé humana.
Você está querendo ser convencido. Mas Deus que revela, Ele não engana ninguém e nem se engana. Deus não pode se enganar. Ele não pode dizer uma coisa para nós e depois chegar e dizer assim: gente, eu errei, apaga, é outra coisa. Não, Deus não faz isso. Deus não revela e depois muda de ideia. Deus revela de uma vez para sempre, de uma vez por toda. A gente crê e a verdade é ontem, hoje, sempre.